Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Doris, evangelizadora da Sociedade Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E eu estou aqui para contar uma história para vocês. A história de uma parábola de Jesus. Vocês sabem o que é uma parábola? São pequenas histórias, mas com grandes ensinamentos. E essa parábola chama Parábola do Semeador. Vocês sabem o que é um semeador? É alguém que pega uma sementinha e coloca na terra e ela frutifica e vira uma árvore frondosa. Esses são os semeadores. Mas então, a tia vai contar para vocês que Jesus, naquela época, andava. Quando ele esteve na Terra, ele andava em muitas cidades, muitos lugarejos, né? E ele arrastava multidões de pessoas que andavam para ouvir as suas histórias, as suas parábolas. E ele era muito carismático, muito amoroso, muito carinhoso com as pessoas. Então as pessoas seguiam ele, era uma multidão seguindo ele. E nesse dia, ele, próximo ao mar da Galileia, ele e os seus discípulos têm que subir num barco para poder contar uma nova história para aquelas pessoas. E aí ele começa a contar. E o semeador saiu a semear por a estrada. E semeando, ele deixa cair algumas sementes pelo caminho. Vêm as aves dos céus e comem as sementes. Coitadinhas das sementinhas, não conseguiram sobreviver, não frutificaram, né? Mas o semeador continuou a sua caminhada pela estrada, porque o semeador não desiste. E algumas outras sementinhas caíram por entre as pedras. E as pedras, o solo era raso, não era profundo. O que aconteceu com as sementinhas? Veio um sol forte, grandioso, e elas murcharam e morreram. Mas ele continuou a sua caminhada. Algumas outras sementes caíram por entre os espinhos. O que aconteceu com a sementinha? Elas não conseguiram vir, elas não conseguiram subir porque os espinhos cresceram e abafaram elas, apertaram elas, mataram elas. Que triste, a sementinha não conseguiu. Mas, como ele não desistiu da caminhada, ele encontrou um solo fértil, lindo, e começou a semear, colocou as sementinhas ali. E esse solo era tão grandioso, que de uma semente dava 30 frutos, 60, 100 frutos, como esta linda árvore aqui. E a semente se tornou esta linda árvore aqui. Mas aí, Jesus termina de contar essa história, essa parábola, e os discípulos disseram: mestre, a gente não entendeu muito bem. E ele disse: o semeador é aquele que semeia a palavra do Evangelho. Aqui no caso é Jesus, mas podemos ser qualquer um de nós, crianças, qualquer um de nós que crê em Jesus e em Deus também. As pedrinhas, os solos todos são os nossos coraçõezinhos. Quando nós estamos, às vezes, brincando ou não querendo ouvir,
o que a mãe tem para contar, o que a mãe tem que para ensinar, porque Jesus fala através dos pais, através dos tios, dos dindos, das vós, coisas boas. Então vêm os pássaros às vezes e comem essa sementinha que é comida. Eu não acredito nessas palavras ali. Então vem alguém que ensina para a criança, ou diz para a criança que não acredite nessas coisas. Não só a criança, o adulto também, não é? E aí, esse solo pedregoso, cheio de pedras, é os nossos corações endurecidos, aqueles que nós não ouvimos, que nós precisamos ajudar, que nós precisamos semear em terra boa, ajudar aquele que está doente, aquele que precisa de um alimento, aquele que precisa de uma palavra de carinho. Aí, esse é o solo cheio de pedras, né? Empedremido, duro, que a gente não dá bola, né? Não dá bola para o outro. E Jesus disse que nós tínhamos que ser caridosos. Esse solo cheio de espinho, o que é? Somos aqueles que temos os espinhos no nosso coração de viver sufocados com os problemas, sufocados com preocupações, e nós não temos fé na palavra de Jesus. Mas o que tem de mais lindo e maravilhoso são aqueles que caem nessa terra fértil. São aqueles que têm o coração bom, o coração puro e que acreditam na palavra de Jesus, no seu evangelho, em tudo que ele quer nos dizer no dia a dia, de nós sermos generosos, caridosos, obedientes, humildes, não é? Então, gente, esta é a parábola do semeador. E eu amei contar para vocês. E eu desejo que os coraçõezinhos de vocês sejam como essa terra fértil e forte e que vocês cresçam como essa árvore, cheia de frutos e coisas boas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Jesus ama nós todos.